Olá a todos, bem-vindos a mais um webinar das Flag Talks. Hoje vamos falar sobre mudar o mundo através do design e qual o papel do designer como veículo dessa mudança. Eu pedia que fossem colocando os vossos comentários, as vossas dúvidas e as vossas perguntas no chat, que eu vou respondendo à medida que vou falando, e no final depois também podemos ver se temos espaço para mais algumas questões. Começo por me apresentar, então. Sou a Marília, tenho trabalhado na área do design, maioritariamente no campo das telecomunicações, da inovação, das smart cities e, mais recentemente, estou a trabalhar na área da Customer Experience. Ao longo destes anos, já usei vários chapéus dentro da área de design, portanto, comecei pela usabilidade, depois passei pela User Experience, Service Design, Product Design e também muita investigação, muito UX Research. Sou atualmente cofundadora da comunidade Design Research Portugal e sou formadora desde 2016, estando na Flag desde 2019 a lecionar nos cursos especializados e profissional de UX e UI. Mas já chega de falar de mim, hoje estamos aqui para falar de porquê, o quê e como é que os designers podem mudar o mundo através do design. E vamos então começar pelo porquê. Porquê que havíamos de querer mudar o mundo? Vamos ver porquê. Será que queremos mudar o mundo porque estamos continuamente a poluir o planeta e a causar aquecimento global? Será porque temos demasiado desequilíbrio ao nível da distribuição da riqueza, levando à pobreza e consequente exploração infantil? Será porque estamos despidos de ideais que nos levam a conflitos e a extremismos? Será porque fomentamos uma cultura do parecer, do fake, da falsa realidade? Ou será porque perdemos o respeito pelo espaço, somos adeptos da destruição ou do abandono? Ou será que queremos mudar o mundo pelo crescimento urbano desmedido, o desrespeito pela natureza, a prática normalizada da violência? Ou queremos mudar o mundo por causa da exclusão social? Eu podia continuar aqui a falar de muitas razões pelas quais queremos mudar o mundo: racismo, xenofobia, abuso, a violação dos direitos humanos, mas penso que já consegui passar a mensagem de que o mundo não foi desenhado para ser cor-de-rosa. E por isso vamos explorar melhor o que é que podemos fazer para o mudar. E começo com um bocadinho de história. Num passado não muito longínquo, nós vivíamos uma cultura da manufatura, do artesão que desenhava e produzia o produto de forma única, em que a lógica dos mercados assentava mais na partilha de bens equivalentes do que na produção massificada desses bens. Depois, à medida que a procura se foi massificando, foi-se automatizando a produção dos bens e assim entramos na era das automações, da produção em massa, das indústrias mediadas não só por hardware, mas também por software. E depois fomos exigindo cada vez mais capacidade dessas máquinas e os computadores, que eram outrora usados apenas industrialmente, passaram a existir em nossas casas. E as pessoas começaram muito gradualmente a deixar de ter a necessidade de saber falar a língua da máquina. E aqui digo gradualmente, porque se calhar muitos de vocês já não se lembram, mas eu ainda sou do tempo de dar instruções ao computador via linha de comandos no velhinho MS-DOS. A maior parte das vezes eu nem percebia exatamente o que é que estava a escrever, eu só sabia que tinha que escrever exatamente aquela instrução para obter o resultado pretendido, que no meu caso o resultado pretendido era que eu queria jogar Pac-Man. Depois fomos ficando cada vez mais exigentes e, de acordo com a Interaction Design Foundation, foi nos anos 80 que emergiu o termo interação humano-computador como uma área da pesquisa em torno dessa relação entre as ciências cognitivas com o campo da engenharia, e então já no finalzinho dos anos 80 o termo User-Centered Design, que já existia, acabou por ficar famoso com a publicação do famoso livro O Design of Everyday Things, do nosso conhecido Donald Norman, grande precursor desta prática, esta prática que é capaz de inverter então o paradigma de ter que ser humano a habituar-se a saber a língua da máquina, mas fazer com que a máquina aprendesse a falar a língua do humano. E vocês perguntam, Marília, então, até aqui esta evolução parece-me toda muito bem, uma evolução em que a tecnologia é posta cada vez mais ao serviço dos utilizadores, parece-me bem. Sim, é verdade, parece bem, mas de forma muito, muito simplista, também foi esta evolução centrada nos humanos
que nos trouxe até onde estamos. Então vamos ver um bocadinho mais onde é que nós estamos hoje em dia. De acordo então com a Interaction Design Foundation, o User-Centered Design é uma framework de processos de design iterativo que se foca no utilizador final e nas suas necessidades, em cada uma das fases do processo de design. E o utilizador ao centro fazia todo o sentido no contexto em que este conceito foi originalmente definido. Um contexto que enfatizou os aspectos e necessidades da pessoa que está do outro lado da interface, do outro lado da máquina, em oposição à exposição dessa pessoa ao código complexo e toda a engenharia por trás dessa máquina, como era a prática antiga. No entanto, se ousarmos olhar para esta prática de forma crítica, como escreveu Donald Norman em 2005 no seu artigo Human-Centered Design is Harmful, é preciso sermos críticos e pensar. Se estamos tão focados a desenhar apenas centrados nas necessidades e nas pessoas de hoje, então se calhar, na realidade, nós estamos a desenhar para o futuro que precisamos amanhã. E tendo em mente esta reflexão, vamos então ver alguns exemplos práticos em que estamos a desenhar para a exclusão, para a segregação e, em casos extremos, para a morte. Não é de forma consciente que nós, enquanto designers, queremos deliberadamente excluir os utilizadores do nosso produto. No entanto, um estudo do Departamento de Inclusive Design da Microsoft transpõe aqui visualmente neste gráfico que vocês podem ver o que é que acontece na prática. De forma inconsciente, nós começamos a criar categorias das pessoas nas nossas cabeças e a agrupar entre o nós e os outros. E tipicamente desconsideramos a parte dos outros no nosso desenho. Não é por mal, é por motivos de que se não está presente no nosso dia-a-dia, se nós não vemos, se nós não conhecemos, então é porque se calhar não tem importância e não precisa de ser considerado no desenho do nosso produto ou serviço. E acabamos por desenhar para aquilo que nós conhecemos, que é pessoas como nós. E isto é especialmente visível quando estamos a falar de desenhar produtos que têm obrigatoriamente de considerar pessoas com limitações ou incapacidades, sejam elas temporárias ou permanentes. E vamos ver alguns exemplos. Um exemplo de design de espaço que eu trago aqui, vou-vos falar muito aqui ao nível do desenho de alguns serviços, não só de produtos, mas também vamos falar de desenho de produtos digitais. Por exemplo, eu digo, se eu não tiver as dimensões as ditas normalizadas, por exemplo, se eu for extremamente obeso ou se eu estiver, por exemplo, numa cadeira de rodas, como é que eu atravesso este torniquete para ir para o metro? Claro que eu tenho alternativa, é verdade. Vocês vão dizer, vais à volta. É verdade, eu tenho alternativa, mas o simples facto de eu ter que me dirigir a um segurança e pedir para passar através do gradeamento já é um motivo de exclusão. Já é um motivo de desumanização e de humilhação. Eu não consegui fazer aquilo da mesma forma que os outros fazem. Continuando aqui na linha das limitações e falando em pessoas de cadeira de rodas, eu sei que esta imagem é bastante banalizada e atualmente até já começam a aparecer algumas leis em alguns municípios para considerar desenhos para espaços públicos com pessoas que tenham medidas ditas não normalizadas, por exemplo, portadores de nanismo, mas também pessoas com cadeira de rodas. Eu pergunto, como é que é expectável que estas pessoas façam uma atividade tão banal do dia-a-dia como levantar dinheiro num serviço de ATM se isto não está desenhado para a altura delas? Muito bem, pensando nisso, o que é que acontece se eu quiser levantar dinheiro mas não tiver braços? Ou não tiver, por exemplo, dedos? Todo um sistema foi projetado para o toque em áreas pequenas, com a ponta dos dedos, ou uma caneta. E só este simples facto, se eu tiver limitações, este sistema é que me faz sentir desadequado e desadaptado. Não sou eu que sou desadequado. É o sistema que me faz sentir desadequado e desadaptado. E faz-me ter que perder tempo a ter que ir para uma fila de espera lá dentro para levantar dinheiro ao balcão. Portanto, desumanização, humilhação. Eu nem sequer queria trazer muito este exemplo, mas acabando por trazê-lo, porque este acho que é demasiado óbvio, é um exemplo demasiado claro que os outros foram desconsiderados quando se desenhou o primeiro smartwatch. Portanto, um relógio munido de funcionalidades inteligentes, que permite tornar algumas atividades do meu dia-a-dia mais eficientes, muito bonito, e isso eu não conseguir ver. Se eu não conseguir ver, para que é que me serve um smartwatch?
E vocês dizem assim, Marília, tu tens razão, mas olha, isso são casos extremos. Esta palavra dos extremos. É extremo porquê? Porque nós nos centramos em pessoas que são iguais a nós e consideramos que os outros é que são extremos. Às vezes é verdade que nós não nos esquecemos de incluir estes utilizadores. E hoje em dia é verdade que já é feito um esforço cada vez mais notável para se desenhar para o utilizador final, considerando que o mesmo pode ter incapacidades, sejam elas temporárias ou permanentes. Acontece que todo esse estudo ainda continua a não ser conduzido da melhor forma. Normalmente esses estudos correm mal, precisamente porque nós achamos que conseguimos colocar-nos no sapato do nosso utilizador final. E este tema é um dos temas mais perigosos e mais obscuros do desenho centrado no utilizador. É que todas as pessoas acham que conseguem saber o que é que pensa e sente o verdadeiro utilizador final. Ouço muito aquela expressão do eu enquanto utilizador, não é? E relativamente a desenhar para pessoas com incapacidade, muitas vezes os designers caem aqui no erro de tentar colocar-se nos pés de pessoas invisuais vendando-se, ou nos pés de paraplégicos pedindo emprestada uma cadeira de rodas. Mas eis que este estudo, Creep for a Day, The Unintended Negative Consequences of Disability Simulations, da Associação Americana de Psicologia, indicou que ao fazermos isto, estamos a enviesar completamente o estudo, porque isso gera-nos sentimentos de apreensão e de pena em relação à limitação ou incapacidade em causa. E pior, falha em considerar as reais capacidades, os mecanismos e as técnicas que as pessoas com incapacidades desenvolvem para superar os desafios de situações novas a que são expostos. Esta coisa do colocar-me nos pés do utilizador final vem muitas vezes disfarçada da palavra empatia. Eu posso sentir empatia pela pessoa que é incapaz de andar e posso assumir então, olhando aqui para a imagem, que o que essa pessoa mais quer é sentir-se igual aos outros. E sentir-se igual aos outros numa sala de espera, por exemplo. Então, eu vou desenhar um produto que permita a que uma pessoa de cadeira de rodas se sente na mesma fila de espera ao lado de pessoas que não têm capacidade de andar. Acontece que, certamente, e olhem vocês de forma crítica para esta imagem, quem testou este cenário, de certeza que foram designers cheios de empatia, mas que não eram paraplégicos. Porque, na realidade, a pessoa vai sentar-se ali como? Vai momentaneamente ficar curada e conseguir levantar-se para se sentar naquela cadeira? Não, não vai. Isto é apenas um dos exemplos da empatia a funcionar. Eu queria encaixar esta pessoa num padrão que faz parte do meu modelo mental e o meu modelo mental diz-me que todas as pessoas devem esperar sentadas na sala de espera. Por isso, eu desenhei uma experiência que pudesse encaixar naquilo que eu consigo conceber como o comportamento padrão. Mas vamos ver mais exemplos. Tendo em mente que nós tendemos a desenhar para pessoas como nós e inconscientemente ignoramos todos os outros, vamos falar também na forma como nós desenhamos produtos ou serviços para a segregação. Isto acontece porque nós temos enraizadas crenças e modelos mentais que nos são transmitidos de geração em geração e com os quais é muito, muito, muito difícil combater. Porque, tipicamente, nós não temos noção clara onde é que termina a nossa consciência e começa a nossa crença. E trouxe alguns exemplos, trouxe alguns relacionados com o espaço público e para isso apresento este sinal. Este sinal é um sinal que eu não consigo ler, porque eu não tenho conhecimento prévio do significado da sua simbologia e que na minha interpretação deixa-me na dúvida se é obrigatório eu ir para a esquerda ou para a direita ou se é proibido eu avançar quer para a esquerda, quer para a direita. Não sei. E trago-vos outro exemplo aqui também ainda de simbologia. Se eu estiver num local, imagino que eu estou num local onde eu não entendo a linguagem escrita. Do ponto de vista visual, se eu olhar, por exemplo, para este painel luminoso, eu não sei, não tenho maneira de saber se isto é uma lavandaria, se isto é um restaurante, se isto é um hotel. Se eu estiver perdido à procura do sítio certo, eu não consigo só visualmente perceber isto. E ainda vou mais longe e falar em significados de sinais gestuais, algo que parece tão simples e tão básico e tão fácil de entender, mas que é tão próprio de cada cultura, que me faz questionar se este sinal significa sol, se significa 0, se significa 3, se significa ok, ou se tem outro significado qualquer para pessoas diferentes, de culturas diferentes.
E agora um exemplo mais digital. Vamos ver aqui em como nós desenhamos software para a segregação, provando que apenas estamos a pensar que o utilizador final será igual a nós. Portanto, um cidadão quer tirar o bilhete de identidade e não consegue. Porquê? Porque tem 10 tentativas que vão dar todas erradas, porque o algoritmo de reconhecimento facial, quando é para tirar a fotografia, diz que esta pessoa tem os olhos fechados. Mas esta pessoa não tem os olhos fechados. Os olhos estão abertos e são mesmo assim. Então, ainda continuamos a achar que desconsideramos apenas os casos extremos? Vamos ver outro exemplo. Este caso foi imensamente badalado e tem a ver com a incapacidade de reconhecimento facial de alguns algoritmos por pessoas com tonalidades de pele mais escuras. Este tema foi especialmente badalado em relação à câmara fotográfica de uma marca de smartphones, que eu não vou aqui falar, mas que mais recentemente tem vindo novamente à baila por causa de algumas aplicações que têm filtros que não reconhecem bem as pessoas com tonalidades mais escuras. Ora, se havia prova de que a equipa de design dessa marca de smartphones ou dessas apps era absolutamente composta por pessoas com tons de pele claros, essa dúvida desvaneceu-se. Eu acredito que eles devem ter testado massivamente, acredito mesmo, devem ter testado uns com os outros, com colegas internamente, até são capazes de ter testado com vários tipos de contexto, com luminosidade baixa, à noite, com imagens de fundo, com cores berrantes de fundo. Eu acredito que testaram imenso, mas claramente não testaram com pessoas com peles mais escuras. Porquê? Porque inconscientemente nós consideramos eu sou humano, tenho olhos, nariz e boca, então isto vai funcionar com toda a gente. Desconsideramos a diferença. A título só de curiosidade, também queria-vos deixar que a película de fotografia a cores para máquinas fotográficas analógicas, num passado não muito distante, também inicialmente só funcionava bem com pessoas de pele clara. Só em 1995, já décadas depois, é que a Kodak introduziu no mercado uma película de fotografia à cor que se auto-intitulava de Multiracial Film, que funcionava bem com outras tonalidades de pele mais escuras. Não é engraçado que hoje em dia temos fabricantes e aplicações a fazer exatamente a mesma discriminação? E por falar em discriminação, eu gostava que vocês percebessem que eu não quero dizer que nós fazemos isto sempre, ou que fazemos isto de propósito, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que, sem querer, nós colocamos as nossas crenças e os nossos pressupostos a funcionar. Demasiadas vezes nós achamos que, porque já visitámos um sítio, ou porque temporariamente vivemos em alguma cultura, ou porque conhecemos alguém de determinada comunidade, achamos que nos conseguimos colocar nos pés dessa pessoa. Sentimos empatia e pensamos que isso nos faz perceber os seus desafios. E para seguir aqui a metáfora da imagem, nós honestamente achamos, colocamos um chapéu e conseguimos automaticamente perceber o que se passa na cabeça dos nossos utilizadores. E isso é o exemplo da nossa empatia a funcionar. Eu queria encaixar aquela pessoa no padrão que faz parte do meu modelo mental. E o meu modelo mental diz-me, eu achei que se o reconhecimento facial funciona bem comigo, então vai funcionar bem com todos os meus utilizadores, que tenham olhos, nariz e boca, independentemente do tom de pele. E não se verificou, pois não. Depois vem a parte mais crítica do design, que é quando nós estamos a desenhar produtos e serviços cuja configuração é de tal forma enviesada que pode levar à morte. E para isso vou dar-vos alguns exemplos ao nível do desenho para produtos considerado de género pré-determinado. E por causa desta conotação do género pré-determinado dos produtos, quero falar-vos do Reference Man. O Reference Man, que vocês podem ver aí na imagem, era um test dummy que foi criado nos anos 70 e que é o chamado homem referência. Este boneco foi feito com base na média dos padrões físicos do que era um americano de género masculino à época. Já o modelo de referência da mulher, que é esse que vem aí ao lado, ele não teve em consideração qualquer média. Ele foi definido com base naquilo que alguém achou que deviam ser as dimensões que uma mulher devia ter, que na realidade, à época, apenas correspondia a 5% das mulheres americanas. Imagina hoje em dia, não é? Ora, e dando para falarmos aqui um bocadinho sobre este tema, nos anos 70, vamos supor que os homens é que conduziam. Os homens é que compravam os carros, portanto, os carros eram um produto de género determinado. Eram desenhados para os homens e ponto final. Ora, então vamos ver os efeitos do design de carros centrados no seu comprador. Que, atenção, a não ser que o carro só tivesse um lugar, nunca vai ser o seu único utilizador.
Portanto, dou-vos aqui alguns exemplos. Ao nível do cinto, pessoas com dimensões corporais que se afastam do tal homem referência têm mais probabilidades de morrer porque não consideram as suas estaturas. Portanto, o cinto fica em locais desadequados e em caso de acidente há uma probabilidade maior de morte. O mesmo para a morte por asfixia pelo airbag, nomeadamente devido ao banco estar mais puxado para a frente por causa dessas diferenças de dimensão para o homem referência e dos outros utilizadores. E ainda a completa falta de consideração por um estado temporário que alguns utilizadores, mulheres, poderão vir a passar, que é, por exemplo, andar de carro durante uma gravidez. Estes exemplos que eu estou a falar são retirados do livro Invisible Women, de Caroline Pérez, para quem quiser ir mais a fundo nestes temas, que eles não param por aqui. Este livro está cheio de exemplos destes. E dou-vos aqui este outro exemplo também digital. Estamos, por exemplo, a falar de que as vozes mais agudas, tipicamente associadas às vozes femininas, têm menos probabilidade de serem reconhecidas do que as vozes mais graves, tipicamente associadas às vozes de homem, para dar instruções a mecanismos que funcionem por reconhecimento de voz. Ora, se nós estivermos a falar do controle de um sistema que possa ser crítico, sei lá, eu estou dentro da sauna e quero controlar a temperatura da sauna, ou as portas para abrir a sauna, ou vou num veículo de condução autónoma e ele vai contra um precipício, se estes sistemas críticos forem controlados por voz, estamos a dizer que as pessoas com vozes mais agudas, como por exemplo as mulheres, têm uma chance maior de ser postas em perigo ou morrer do que aqueles com vozes mais graves. Interessante, não é? E agora vou deixar um bocadinho os exemplos fatais de lado, vou aliviar aqui um bocadinho a fatalidade, só para concretizar com algumas coisas que nós temos no dia a dia. E então vou mostrar-vos. Isto é uma foto de um homem, isto é uma imagem de um homem a tirar uma fotografia no iPhone. E isto é uma imagem de uma mulher a tirar uma fotografia no iPhone. Vou lançar outra vez. Isto é um homem a tirar uma fotografia no iPhone. Isto é uma mulher a tirar uma fotografia no iPhone. Ora, quem tem mãos maiores só precisa de uma mão para executar uma tarefa simples que é tirar uma fotografia no smartphone. Mas quem tem as mãos mais pequenas precisa de usar as duas mãos para estabilizar o equipamento. Queria apenas aqui que observássemos já pela diferença de utilização da mesma funcionalidade em duas imagens, que pode existir diferentes paradigmas de interação para o mesmo dispositivo, para a mesma funcionalidade e que parecem não ter sido testados com um vasto leque de utilizadores. Ora, isto também pode ser, de forma crítica, o exemplo de seguir as necessidades dos utilizadores apenas ouvindo aquilo que eles dizem que querem. Ora, o que é que eles dizem que querem? Eu quero um ecrã maior, que é para consumir melhor o conteúdo. Isto versus realmente observar utilizadores reais a utilizar as funcionalidades. Porque se calhar tínhamos visto, olha, tenho aqui dois paradigmas diferentes. Ou então, e aqui para vos deixar este bichinho, se pensarmos nos efeitos perversos do desenho, considerando propositadamente a discriminação de género, podemos ser maquiavélicos e pensar que se calhar a Apple está propositadamente a dificultar a interação das mulheres com os iPhones. Ai, Marília, mas para quê, dizem vocês? Para vender mais junto do público masculino. Uma vez que um estudo conduzido no Reino Unido em 2015 dizia que as mulheres eram quem comprava mais iPhones. Só os homens não se devem ficar a rir, não é? Isto às vezes pode ter aqui efeitos perversos e não podemos ser também anjinhos a desconsiderá-los. E isto leva-nos muito às profundezas daquilo que está aqui nas nossas caixinhas. Porque nós não pensamos que ao externalizarmos o nosso pensamento, nós não percebemos que as palavras que escolhemos, as cores que escolhemos, as formas e os tamanhos que conferimos aos nossos produtos, inconscientemente vão ser categorizados de acordo com o género. Mas raramente nós verdadeiramente desenhamos com o objetivo de adaptarmos o design aos desafios de género. Nós consideramos sempre o utilizador padrão, lá o homem referência, porque somos incapazes de trabalhar e considerar para aquilo que não nos cabem padrões. Nós, por exemplo, podemos achar que sabemos os desafios
porque passa uma pessoa transgênera, de género neutro, porque já vimos uma, porque trabalhamos com uma, porque convivemos ou falamos com uma, ou porque o meu primo conhecia um primo que conhecia, percebem? Nós, de forma empática, acabamos sempre por tentar categorizar estas pessoas como mais homem ou mais mulher, mesmo quando essa pessoa nos diz que não é nem um nem outro. Isso é um exemplo da nossa empatia a funcionar. Eu queria encaixar aquela pessoa no padrão que faz parte do meu modelo mental, e então eu considero que o meu modelo mental me diz é mais homem ou mais mulher, em vez de considerar aquela pessoa como alguém que, de forma até às vezes assumida, não é um nem é o outro. Por isso, quando eu estou a desenhar para homem referência, às vezes eu também estou a desenhar para algumas mulheres não referência, ou para alguns neutros não referência. E a referência nunca devia ser uma norma, porque isso exclui todas as outras formas de vida que não cabem em padrões. E se nós desenhamos produtos e serviços que só vão conseguir ser usados por nós ou por pessoas iguais a nós, então será que somos designers egocêntricos ou narcisistas? Será que somos? Eu acho que não somos, não fazemos isso de propósito, mas não é o facto de não fazermos de propósito, nós fazemos, ok? Por isso eu trago-vos esta questão feita por Kevin Slavin no seu artigo Design as Participation, que foi publicado no Journal of Design and Science em 2016, que ele questiona-nos o que é que acontece quando nós designers nos centramos apenas nas necessidades daquele que é o nosso utilizador e ignoramos todas as necessidades dos outros atores do sistema. O que é que acontece? O que acontece, conforme vimos, é que ao centrar o desenho no utilizador, inconscientemente nós transformamos todo o conjunto dos verdadeiros, dos potenciais, dos prováveis e dos plausíveis utilizadores numa caixa chamada utilizador referência. E nós tendemos a simplificar ou eliminar constrangimentos para meter dentro dessa caixa todos os outros que saem fora. Porquê? Porque nós temos que trabalhar para um padrão. E isso faz através do nosso viés. O select está em inglês e diz bias, mas bias significa viés. E viés é nada mais, nada menos do que uma inclinação ou preconceito a favor ou contra uma pessoa ou grupo de uma forma considerada injusta. Ok, Marília, muito bem, já percebemos. Então como é que nós podemos desenhar para qualquer utilizador? Perguntam vocês. E depois dizem, isso é impossível. Ou então, como é que começamos a conhecer o sistema ao qual pertence esse utilizador? Porque pode ser um sistema gigante. Ou então, como é que definimos as variáveis que temos que considerar? É que podem ser imensas. E a resposta é, trabalhando diariamente, para combater esse mauzão que é o viés. Mas como? Dizem vocês. Vamos pensar um bocadinho aqui, um how might we? Como é que podemos, então, mudar o mundo? E considerem aqui que eu vou falar de possibilidades bastante disruptivas e que provavelmente vocês não vão conseguir implementar do pé para a mão nas vossas atividades dia-a-dia. Mas, se já começarem os vossos desafios a pensar como é que eu posso mudar isto, certamente vão começar a ficar conscientes e a combater o vosso preconceito e viés em relação a coisas que se calhar até ao dia de hoje nem sequer vos tinham passado pela cabeça. Então vamos deixar de ser inconscientes. Vamos começar conscientemente a combater o nosso viés e eu vou-vos mostrar duas correntes que podem ajudar-vos a mudar o mundo através do design. E são eles o design universal e o design especulativo. O conceito de design universal tem várias variações internacionais e eu escolhi trazer-vos uma versão concebida pela Autoridade Nacional de Incapacidade da Irlanda, cuja definição nos diz que o design universal compreende o desenho e a composição de um ambiente de forma a que este possa ser acedido, percebido e usado pela maior extensão possível de pessoas, independentemente da sua idade, do seu tamanho, da sua capacidade ou da sua incapacidade. O design universal é composto por 7 princípios. O primeiro tem a ver com o facto de considerarmos por defeito que o design de algum produto ou serviço tem de fornecer formas idênticas ou equivalentes de interação a utilizadores com diferentes capacidades para evitar a segregação ou a estigmatização, como já vimos em exemplos anteriores. Um exemplo disto são estas plataformas adjacentes aos metros, por exemplo, para eliminar o espaço entre o metro e a plataforma, para fornecer uma interação mais suave para quem está a usar equipamentos com rodas, como é o caso, por exemplo, de cadeira de rodas ou de carrinho de bebés. O segundo princípio refere-se à flexibilidade na utilização, à real capacidade do produto ou serviço dar a opção de escolha e de se acomodar às necessidades do utilizador
para facilitar a exatidão e precisão na utilização. Dois bons exemplos disto. Uma secretária elevatória, portanto, eu sento-me e sento-me confortavelmente e a secretária é que se adapta à minha altura, em vez de ser a cadeira, para eu ficar sentado desconfortável, depois ter que meter uma caixa de sapatos debaixo dos pés, não é? Para ficar melhor. E outro exemplo que é muito, muito simples, mas super poderoso, a criação de uma tesoura para canhotos. Porque é um produto que dá a opção de escolha e acomoda-se verdadeiramente às necessidades do utilizador, facilitando a exatidão e a precisão no uso. Porque um canhoto conseguia usar uma tesoura para destros, mas não ia ser tão preciso na sua utilização. O terceiro princípio tem a ver com a simplicidade de uso e a forma intuitiva de passar informação, de forma a acomodar um vasto leque de literacias. Literacias aqui pode ser verbal, escrita, digital, tecnológica, vários tipos de literacia, fazendo eliminar então toda a complexidade do sistema. Um exemplo disto é o catálogo do IKEA. O catálogo do IKEA tem instruções apenas visuais, que são testadas de acordo com a cultura das zonas onde vai ser distribuído e que tenta explicar a construção do mobiliário sem a complexidade verbal de instruções escritas. Depois o princípio 4 diz respeito à comunicação efetiva da informação, indicando que devemos usar diferentes formas de passar uma informação que é crítica, usando linguagem verbal, tática e pictórica, e considerando também as limitações sensoriais que alguns utilizadores podem ter. Um exemplo que eu vos trago hoje é um mapa de comboios com as linhas que estão descritas com cores diferentes, com formas diferentes, caracteres de alfabetos diferentes, incluindo Braille, e o Braille tem a indicação descritiva da imagem. Isto para tornar mais simples reconhecer a cor e a imagem que vem no meu bilhete de comboio, que vai coincidir com a cor e a imagem da pista de onde sai o meu comboio. Da mesma forma, em visual, vai conseguir ler em braille a descrição visual do símbolo e pedir ajuda, por exemplo, a dizer: eu quero chegar à pista cor de laranja, que tem um elefante com uma flor na ponta da tromba. Portanto, não há forma de se enganar. O princípio da tolerância ao erro implica que temos de antecipar que as pessoas cometem erros e testar para perceber quais os erros mais comuns que devemos acautelar, explicando muito bem também as consequências dos erros às pessoas e, da mesma forma, desencorajar a existência de atividades que necessitem de supervisão, porque isto é mais crítico em espaços públicos, não tanto se calhar na web, mas é preciso também ter na ideia que os utilizadores às vezes cometem erros de propósito. Um exemplo poderoso e digital que eu vos trago disto é o comando de voltar ao estado anterior, portanto o famoso Ctrl+Z. A nível da eficiência, o princípio 6 diz-nos que devemos assegurar que as tarefas não se transformem em esforços hercúleos, minimizando o esforço físico e considerando diferentes tipos de utilizadores para todas as atividades. Exemplos disto são mecanismos que possam ser cómodos se eu precisar de utilizar a diferentes níveis de altura, se eu estiver sentado numa cadeira de rodas ou se eu estiver de pé. E outro exemplo, muito básico, mas também muito poderoso, é poder consultar o horário de autocarro sem ter que me deslocar à paragem mais próxima. Imaginem, quando eu parti um pé quando era miúdo e andava de muletas, não sabia qual era o autocarro, tinha que andar de muletas de paragem em paragem para saber de onde é que saía o meu autocarro e a que horas. Portanto, vejam. Eu considerava que era um esforço hercúleo nessa altura. Finalmente, o sétimo princípio, que tem sido até, felizmente, um dos mais regulamentados, pelo menos na Europa, tem a ver com o facto de se apropriar o espaço de forma a acomodar diferentes formas de abordagem, alcance, manipulação e uso, independentemente do tamanho do corpo, da postura ou da mobilidade do utilizador. Exemplos: estes que vêm aqui na imagem: acomodar as áreas quer de circulação dentro dos transportes públicos, quer ao nível dos acessos aos mesmos, nos pórticos ou torniquetes, em oposição dos cenários que vimos anteriormente. Estes são só alguns dos exemplos do Universal Design. Vamos então passar para o design especulativo, um termo que apareceu pela primeira vez no livro Speculative Everything, de Anthony Doone e da Fiona Raby, publicado pelo MIT Press em 2013, portanto isto já nem sequer é uma coisa nova. Eles falam de um processo de tentar imaginar como poderia ser o design de produtos ou serviços sem as limitações culturais, políticas ou tecnológicas dos dias de hoje. Ou seja, este processo serve para pensarmos de forma livre num projeto ou num problema, removendo todos os constrangimentos que nos são conhecidos ao dia de hoje.
Esta corrente também se chama Critical Design ou Fiction Design, e eu gosto muito de utilizar o termo Fiction Design, e depois vocês já vão perceber porquê, porque este tipo de processo tem muito mais a ver com a exploração de possibilidades do que com a resolução de problemas ou com a previsão do futuro. Obviamente, se nós virmos aqui na imagem estes cones evolutivos, vemos que existe sempre vários caminhos, alguns mais prováveis, outros mais plausíveis, e esta corrente leva-nos a explorar possibilidades sem limites. Obviamente que o sem limites, nós somos criativos, mas sempre dentro de algumas balizas daquilo que nós tentamos acertar, que é o que vai acontecer amanhã. Este processo segue 4 fases. A primeira em que analisamos tendências, a segunda em que tentamos fantasiar ou contornar algumas implicações, a terceira prende-se com a concretização, em transformar a ideia exploratória em um cenário plausível, e a quarta em realizar esse cenário construindo algo que o materialize, experimentando, portanto, a ideia. Esta corrente é muito mais para levantar perguntas e encorajar o discurso. Não é sobre, apesar de no final desenvolvermos algo e materializarmos, isto não é sobre a solução final, nem é sobre a resolução de problemas. É uma corrente para evitar consciências e levar à mudança. Não é sobre resolver problemas e consumir produtos. Eu vou-vos mostrar alguns exemplos. O primeiro exemplo que eu vos trago é este projeto Alias. O Alias é um parasita tecnológico feito pelo Bjorn Karman, que se anexa a qualquer Smart Assistant, destes que nós hoje em dia temos em casa, e inativa as operações do mesmo. E só volta a ativá-lo depois de ser preferida uma palavra-passe. Portanto, este objeto, apesar de ser interessante, não tem o propósito prático de resolver um problema. Este projeto pede-nos para reexaminarmos o nosso nível de conforto com uma tecnologia de vigilância cada vez mais invasiva que nós temos dentro das nossas casas. Este era o verdadeiro propósito deste projeto. Depois trago-vos também a Cápsula Mundi, que começou com a ideia de uma morte sustentável e que neste momento até já existe, é uma urna biodegradável que tem uma árvore anexa, e a ideia é que esta árvore possa ser escolhida pela pessoa enquanto a pessoa ainda está viva. E é um projeto que hoje é real, vocês podem encomendar a vossa Cápsula Mundi no website deles, mas quando foi desenhado apresentava-se como um futuro possível. O seu objetivo era a reflexão sobre como é que transformamos a morte em vida, como é que olhamos para a morte e como é que tratamos os nossos mortos, promovendo a transformação e o impacto no ambiente, não é? A transformação de zonas de cimento na plantação de jardins. E outro projeto, design especulativo, que é uma representação visual da quantidade de sensores que um veículo Tesla tem e os seus alcances, em que o objetivo inicial desta imagem não era mostrar às pessoas que os carros da Tesla iam ter um reconhecimento 360 à sua volta. O objetivo real desta imagem, nos primórdios desta corrente, era levantar a reflexão sobre a possibilidade futura do real desconforto que as pessoas realmente iriam sentir em relação à segurança da condução feita exclusivamente por veículos completamente autónomos. Portanto, o design especulativo não é nada mais, nada menos do que o design orientado ao futuro, explorando possibilidades e sem constrangimentos tecnológicos, culturais, políticos, e abraçar questões relacionadas com o impacto do design no mundo e a sua influência nos ecossistemas e nas culturas, e levar à agitação de consciências para promover um diálogo focado especialmente naquilo que nós preferencialmente não queremos que seja o futuro, ou não queremos que o mundo se transforme. Portanto, eu deixo-vos esta imagem de uma série muito popular do final dos anos 60, que é o Star Trek, em que qualquer semelhança entre a forma de comunicar entre espaços e a nossa realidade atual de calls diárias via Zooms, Hangouts ou WhatsApps, etc., não é pura coincidência. Já para não falar também na imagem que vos deixei de interação espacial do filme Minority Report, que é um filme de 2002, e que menos de uma década depois, este tipo de interações já é uma realidade. Portanto, estamos quase a terminar. Eu gostava de vos deixar o pensamento de que nós, hoje em dia, não estamos só a usar dispositivos. Nós usamos dispositivos para usar o mundo. O código complexo e a engenharia agora envolve as pessoas, recursos, civismo, comunidades, envolve ecossistemas. O Human-Centered Design expandiu-se do design de produtos para um design de algoritmos que determinam o comportamento de sistemas automatizados e inteligentes que impactam as nossas vidas. E esta expansão da intervenção do design faz expor a prática do design a novos desafios.
visto que o design hoje em dia faz mais do que projetar e moldar produtos ou serviços. O design hoje em dia tem a capacidade de alterar o discurso, transformar ações. E também, como dizia o falecido professor Ranjan, precursor do Design Thinking India e professor no National Institute of Design, o design é atualmente uma força poderosa, capaz de moldar culturas. E daí a importância do papel do designer nesta equação. É nosso papel do designer sermos agentes da mudança. Deixarmos de estar cegamente inconscientes relativamente às limitações que o nosso viés nos coloca. E começarmos a estar conscientes de que temos nas nossas mãos a capacidade de pensar e de fazer a diferença, e é absolutamente nossa responsabilidade desenharmos, se não para um mundo diferente, pelo menos desenharmos para a mudança e para agitar consciências. A palavra de ordem para o nosso papel atual de designer como veículo da mudança é esta que vem na imagem, é explorar. E só através desta vontade de explorar é que vamos conseguir desafiar as práticas atuais de design centrado no utilizador. E espero que vocês não entendam que eu estou aqui a falar sobre um design para todos, de forma desenquadrada e desgarrada com os objetivos do negócio. Não é disso que eu estou a falar. Eu estou a falar sobre pensarmos e estarmos atentos aos efeitos indiretos que o design dos nossos projetos, produtos ou serviços podem ter em vários agentes ou entidades do ecossistema, nomeadamente nos outros, no meio ambiente, na sociedade e nos nossos futuros. O que eu estou a dizer é que o design já não devia ser apenas centrado nas necessidades daqueles que nós achamos que são os nossos utilizadores. O design devia passar a ser centrado nas conversações. E as conversações acontecem no seio de ecossistemas. Eu recebo alguns comentários de coisas como: oh Marília, isso é tudo muito bonito, mas eu ainda nem sequer estou nessa fase. Só quero mesmo é melhorar o design do meu produto ou serviço. Eu quero mesmo é saber como responder aos requisitos que o negócio me coloca. Ok, mesmo que ainda achem que o que eu estou aqui a referir parece uma utopia, que é algo muito, muito fora do vosso alcance, eu peço que vocês experimentem um bocadinho algumas das ideias destas práticas de forma descomprometida, porque aos poucos, o facto de começarmos a fazer perguntas, desafiarmos as nossas tarefas de dia-a-dia, vai levar-nos a ver a profissão de outra maneira e vai levar-nos a ajudar quem de direito a questionar também a estratégia do negócio, que depois vos vai ajudar a desenhar melhores produtos e serviços e que, consequentemente, levam à construção de um mundo melhor. Tá bem, mas como? Como é que nós designers, então, enquanto veículos da mudança, podemos então mudar o mundo? Primeiro temos de despir-nos de pressupostos. Mesmo quando recebemos instruções de negócio, ou as equipas de marketing ou de produto nos entregam dados a dizer quem é que são os nossos utilizadores atuais, devemos perguntar sempre porque é que só temos esse grupo de utilizadores. A resposta nunca é porque sim. Será que alguma coisa na marca já está a segregar e a discriminar o outro tipo de utilizadores? E por isso é que eles não fazem parte do meu target? Portanto, nunca assumir, investigar mais, mas principalmente investigar melhor. Ativamente questionar e destruir o nosso viés, que às vezes nos faz limitar e enviesar a nossa pesquisa. E mesmo quando a pesquisa é bem feita, sem percebermos a nossa interpretação, faz-nos enviesar a leitura dos dados recolhidos. Como diz o Steve Portigal, autor de vários livros da área do UX Research, mais vale não fazermos pesquisa nenhuma do que fazermos uma pesquisa mal feita, que enviesa completamente as bases onde vamos assentar o nosso produto ou serviço. E depois é preciso ter coragem. É preciso ter coragem. É preciso ter coragem para fazer mais perguntas. É preciso ter coragem para fazer perguntas melhores. É preciso desafiar-nos a descobrir e depois ter coragem para trocar ideias e partilhar descobertas. Abrir este mundo de clareza, não só a nós próprios, mas também aos outros. E deixar-nos envolver também no conhecimento que os outros têm. Portanto, colaborar é fundamental para nos envolvermos e envolver cada vez mais pessoas nesta tomada de consciência para a mudança. A única hipótese que nós temos é começar por nós. Temos de mudar primeiro a forma como vemos as coisas. Tirar esta lente embaciada com que vemos o mundo. Pois só limpando estas lentes de preconceito é que esse viés vai sair daqui e vamos estar preparados para ver o mundo com clareza. Eu acredito que se começarmos por nos mudarmos a nós mesmos, então vamos certamente conseguir desafiar-nos para mudar o mundo que nos rodeia. Obrigada a todos. Acho que fui respondendo, fui vendo aqui as questões e acho que não havia aqui mais questões para responder.
entusiasmei-me um bocadinho, estamos bastante em cima da hora, já não vou conseguir explorar aqui mais questões, no entanto estou absolutamente disponível para responder sincronamente para as vossas questões que tenham, via e-mail ou via LinkedIn, às questões que possam ter. Se tiverem curiosidade sobre os temas, também falo deles um bocadinho no meu espaço do Medium, e também falo muito sobre isto nos módulos dos cursos de UX UI da FLAG, por isso vão estando atentos para ver quando é que há vagas. Espero que saiam daqui inspirados para assumir o vosso papel enquanto agentes da mudança. E resta-me agradecer à FLAG pela participação neste webinar e pelo convite de estar aqui. Até breve e disponham do que precisarem.